Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Aleluia a Deus. Versículo 27. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Como escrever isso, diga glória a Deus. Aleluia a Deus. Sexta-feira geralmente a gente fica mais estrada. Hoje, o pastor Neto pediu para estarmos aqui. Estamos aqui para cumprir com ele, Senhor. Mas acabando aqui, vamos estar viajando ainda hoje. Vamos pregar amanhã no congresso, lá próximo a Cachoeiro, amanhã. Para Deus dar-nos graça, estamos um pouco gripados, mas a vitória é nossa. Quantos encontraram? Diga glória a Deus. Glória a Jesus. João capítulo 14, versículo 27. Quantos encontraram? Diga amém. Amém. Diz assim o texto: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Amém. Diga assim: meu Deus, fala conosco através do texto lido. Se assente de glória se você puder. Louve a Deus porque Deus está presente. Estava sentado ali. Estava pedindo a Deus uma palavra. Hoje, com uma correria, consegui entrar dentro de casa, já era quase 6 horas, mexendo com o carro. E hoje tive pouco tempo de pegar a Bíblia. Eu digo para vocês que até hoje eu tenho essa preocupação no meu coração de apresentar aos vossos corações uma mensagem revelada do Espírito Santo. Eu não sou daquele pregador que me apoio na experiência que eu tenho, porque eu sei que Deus, Ele sempre tem os teus meios, as tuas formas de agir, de trabalhar. E eu estava sentado ali, o Espírito Santo trouxe ao meu coração esse versículo. Se nós lemos o capítulo todo, o capítulo 14, nós vamos entender esse versículo 27. No primeiro versículo do capítulo 14, nós vamos ver Jesus dizendo para os teus discípulos, as pessoas que estavam lhe cercando: não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ou seja, Jesus está chegando o término final do teu ministério messiânico na terra. E a preocupação do discípulo, quando Jesus começa a falar que por um pouco ele estava com eles os buscariam e o encontrariam, porque Jesus ainda estava habitando no meio deles. Mas estava chegando a hora, estava chegando o momento que o discípulo buscaria o Yeshua, o Messias, Jesus Cristo, e não o encontraria, porque Jesus Cristo regressaria para os céus. Jesus Cristo voltaria para os céus. Os discípulos, durante 3 anos que Jesus estava exercendo o ministério público aqui na terra, eles acostumaram tanto com Jesus, conviver com Jesus, estar com Jesus, porque Jesus curava os enfermos, ressuscitava os mortos, limpava os leprosos. Então os discípulos começaram a acostumar com isso, começaram a acostumar a estar com Jesus, a viver com Jesus. E quando Jesus começa a dizer que por um pouco ele estava com os discípulos, o discípulo o buscaria e o encontraria.
Mas de repente, quando Jesus começa a dizer que estava chegando o momento que eles o buscaria por ele e não o encontraria, porque Jesus regressaria aos céus, Jesus Cristo voltaria aos céus, os discípulos começam a ficar assustados, eles começam a ficar preocupados. Qual é o pensamento dos discípulos? Como será a nossa vida sem a presença do Senhor aqui na terra? Como nós viveremos sem a tua presença aqui na terra? Como será o nosso proceder sem a tua presença aqui na terra? Porque, qual é o pensamento do discípulo? Viver do teu lado é bom demais. Se estamos tristes, o Senhor nos alegra. Se estamos enfermos, o Senhor cura as nossas enfermidades. Pode glorificar. Se estamos passando por algum problema, o Senhor resolve. Então Jesus vai começar a dizer para eles: não turbe o vosso coração, ou seja, não deixe que os corações de vocês venham encher de preocupações, venham ser dominados por tribulação. Como será a vida sem mim aqui na terra? E quando nós começamos a ler esse versículo 27, Jesus vai dizer dessa forma: deixo-vos a paz. Eu vou repetir para vocês: deixo-vos a paz. O requisito de Jesus, o presente que Jesus estava dando para o discípulo que ficaria sem a tua presença em corpo de carne aqui na terra, era a paz que ele estava lhes dando. Observa, esta paz que Jesus estava dizendo: deixo-vos a paz, não era uma paz focada ou presenteada por algo que alguém poderia conquistar, por algum presente ou por algum objeto. A paz que Jesus estava dizendo para o teu discípulo: deixo-vos a paz, não era uma paz passageira, não era uma paz que os problemas da vida, as aflições da vida conseguiria fazer-lhes chorar ou entristecer, mas era uma paz verdadeira, era uma paz, meu querido, que ia além daquilo que o ser humano poderia ter ou até mesmo deixar de ter. A paz que Jesus estava dizendo para o teu discípulo, que estava deixando para eles, mesmo que eles não viessem conquistar, eles ainda conseguiriam estar tranquilos, estar em paz, estar calmo, porque não era uma paz movida por objetos, não era uma paz movida por uma conquista, não era uma paz movida por aquilo que alguém poderia ter ou deixar de ter, mas era uma paz que o próprio Espírito estava lhes concedindo. Então Jesus está dizendo: deixo-vos a paz. Que Jesus estava querendo mostrar para eles: se vocês abrirem o coração de vocês e tomarem posse dessa paz que eu estou deixando, se vocês abrirem o coração de vocês e tomarem posse da paz que eu estou deixando, a tribulação não consegue deixar vocês tristes. Os problemas da vida não conseguem deixar vocês tristes. As percas que vocês podem ter não conseguem deixar vocês atribulados e tristes. Só conseguem ficar atribulados com as percas da vida. Só conseguem ficar atribulados com aquilo que deixaram de conquistar, lutaram para conquistar e não conquistaram. Quem de fato não receberam a paz de Deus no teu coração.
Porque quando nós não recebemos a paz de Deus no nosso coração, aquilo que lutamos para conquistar e não conseguimos, nos atribula. Aquilo que nós lutamos para ter e não temos, consegue nos atribular. Porque não temos a paz de Cristo no nosso coração. Mas quando nós temos a paz de Cristo no nosso coração, aquilo que perdemos, aquilo que deixamos de conquistar, aquilo que deixamos de ter, não consegue tirar a alegria do Espírito de Deus dos nossos corações. Não consegue. E Jesus estava dizendo: deixo-vos a paz. Essa paz não é a paz que a ONU ela promove, não. É uma paz verdadeira. Essa paz que Jesus estava dizendo: deixo a paz. Não é uma paz que podemos encontrar para as nossas vidas e se alegrar em questão de alguns minutos. Não. É uma paz promovida pelo Espírito de Deus. Aí o texto vai continuar dizendo: a minha paz vos dou. Quero que vocês repetam comigo e digam: a minha paz eu vos dou. Interessante que quando nós olhamos para Jesus exercendo o teu ministério público na face da terra, caçavam Jesus para matar, chamaram ele até de Beelzebu, que ele estava operando milagre pelos príncipes dos demônios, mas isso não conseguiu arrancar a paz do coração do nosso Cristo. Eu vou pregar. Pegaram muitas das vezes o nosso Cristo e quiseram lançar ele para matá-lo, mas mesmo assim não conseguiram arrancar a paz do teu coração. E agora, quando Jesus está chegando no final do teu ministério, Jesus reúne o teu discípulo e está dizendo: a minha paz eu vos dou. O que Jesus estava ensinando para o teu discípulo: olha, alguns de vocês vão enfrentar adversidade na vida. Alguns de vocês vão se deparar com um problemão, mas mesmo assim, vocês vão estar em paz, vocês vão estar tranquilos, vocês vão estar sorrindo, vocês vão estar felizes. Aí o texto vai continuar dizendo desta forma: não a dor como o mundo a dá. Interessante isso. Jesus está dizendo: não a dor como o mundo a dá. O mundo, ele tenta nos mostrar que está nos dando paz por uma conquista que conquistamos, por uma vitória que conquistamos, por uma casa que compramos, por um carro que compramos, por uma roupa nova que temos, pelo um casamento que alguém acaba de casar e diz: agora eu sou feliz, agora eu sou o homem, a mulher mais sortuda do planeta, mais sortudo do universo. Mas só que os meses, os anos vão passando, começam a surgir o problema, começam a surgir a dificuldade, isso começa a tirar de dentro dele o sossego. Aí ele começa a descobrir que não tem a verdadeira paz, porque ainda não tem a peça mais importante da vida dele, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. A paz que Jesus estava dizendo para o teu discípulo, que estava vos dando, que estava oferecendo a ele, é uma paz que nos faz sorrir, mesmo quando todas as possibilidades, tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que nos maltrata, tudo aquilo que nos comprime, tudo aquilo que tenta arrancar a nossa tranquilidade, é uma paz que nada disso consegue nos abalar. É uma paz, aleluia, que nos dá a tranquilidade
que em meio ao mar revolto desta vida, em meio ao vento que está soprando forte, nos faz caminharmos com segurança, acreditando que o vento é passageiro. Eu vou repetir, que o vento é passageiro, que a dor é passageira, que a tribulação é passageira, que logo, a qualquer segunda, a qualquer minuto, todo momento de dor, o momento de aflição vai passar. E aquele que verdadeiramente tem a paz do Espírito que foi concedida por Cristo Jesus, ela vai estar intacta na nossa vida, fazendo transparecer um novo sorriso sobre os nossos rostos. E vamos estar de pé, exaltando o nome do eterno, maravilhoso Filho de Deus. A paz que Cristo estava dizendo para o teu discípulo era uma paz que, mesmo quando eles, o discípulo que estavam aqui presente nesse episódio, fosse entregue, alguns sendo espancados, outros sendo torturados, sendo caçados como fosse um animal, eles ainda não negariam a fé, continuariam firme no teu propósito, porque a tribulação, as dificuldades da vida não poderia de hipótese alguma arrancar aquilo que uma vez entrou dentro do peito deles, que era a paz concedida pelo Espírito de Deus. Eu quero dizer para vocês, é possível sim ser feliz neste mundo, mesmo não tendo o que nós queremos ter. Eu vou pregar. É possível sim sorrirmos mesmo estando passando por grandes tribulações na nossa vida. É possível sim conseguirmos, não vou dizer que por momento de talvez alguma perda, por momento, por algo que nós estávamos talvez naquela certeza que iria dar certo, mas em questão de algum segundo deixou de dar certo. Mas é possível sim conseguirmos termos a paz, porque passamos a entender que a vontade de Deus, ela foi feita nas nossas vidas. Quando nós não temos a paz de Cristo, a paz de Cristo disse para o teu discípulo que os dariam, nós nos atribulamos a tal ponto, que nós não conseguimos resistir às pancadas da vida, às decepções, às frustrações da vida, e acabamos cometendo loucura, como muitas pessoas cometem em pleno século XXI. Como assim? Quando são comprimidos pelos problemas da vida, quando são comprimidos pelas decepções da vida, pelas perdas da vida, aqueles que não têm a paz que Cristo ofereceu que lhes daria, a qual ele disse: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai que dê outro Consolador, e quando ele descer, ele estará convosco, habitará para sempre em vós. Nos momentos das perdas, das decepções da vida, quando não temos essa paz de espírito, pensamos em tirar as nossas vidas. Alguns pensam que a solução é pular na frente de um carro e cometerem suicídio. Pessoas que pensam e tentam agir, ou que já agiram dessa forma, é porque não tem a paz de Deus ainda no teu coração. Precisam hoje entenderem, precisam hoje compreender que sem Jesus não dá para viver neste mundo. A Bíblia vai dizer que este mundo jaz no maligno. Vou repetir para você entender o peso dessa palavra.
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está enfermo, o mundo está adormecido. O diabo não dominou 100% este mundo, sabe por quê? Existe uma igreja nessa terra que tem autoridade do Espírito de Deus para ainda ordenarem no nome de Jesus os demônios saírem, caírem por terra e não podem resistir à autoridade que há no nome de Jesus. Não pode. Mas existem pessoas que mesmo habitando, vivendo nesse mundo, ainda não receberam a paz que Jesus disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou, não a vos dou como o mundo a possa dar. Pessoas que ainda não receberam esta paz, não foram dominados por esta paz que é fruto do Espírito que veio de Deus para habitar entre os homens, para morar, para estar sobre a vida dos homens. Pessoas que não receberam desse Espírito, fruto do Espírito de Deus, são destruídos, são vencidos, são combatidos pelas depressões, são combatidos pelas catástrofes da vida, são debatidos, meu querido, pelos dados inflamados do inimigo. Mas hoje há uma promessa de Cristo, não só para a igreja, mas para todos aqueles que querem vencer os contratempos da vida. Jesus está dizendo: deixo-vos a paz. Você hoje pode receber essa paz que não vem daquilo que você acha que pode vir, talvez do teu dinheiro. A paz que ela não vem daquilo que talvez você pensou que viria, talvez você até conquistou e você disse: poxa, eu achei que eu teria paz quando eu tivesse isso, mas você passou a ter e você ainda vive vazio, não há alegria, há um desejo imenso ainda de morrer, há um desejo ainda imenso de sumir, de desaparecer. Mas Jesus está dizendo: eu dou a minha paz. Quantos querem receber esta paz? Você que ainda não recebeu, essa paz vai te fazer você manter tranquilo em meio às diversidades da vida. Essa paz vai fazer você manter o equilíbrio em meio aos problemas da vida. Essa paz vai fazer você ser uma pessoa centralizada, uma pessoa que não vai conseguir perder a cabeça quando lhe faltar o dinheiro, quando a crise chegar, quando a dificuldade chegar, mas vai fazer você manter a cabeça no lugar, acreditando que apenas uma paz. Quem não tem dessa paz perdem a cabeça, se desesperam, jogam tudo para o alto, colocam tudo a perder. Oh, glória! Deixa essa paz entrar no teu coração nesta noite. Deixa a paz de Cristo reinar na tua vida nesta noite. Aí no final o texto vai dizer assim: não se perturbe. O que significa? Quando um homem não tem a paz de Cristo, ele vive perturbado. Qualquer coisa tira ele do sério. Qualquer coisa tira ela do sério. Cabeça quente. Não sabe ter calma para resolver os problemas da vida. Não sabe respirar. É uma pessoa esquentada. É uma pessoa que não confia na provisão do próprio Cristo, Filho de Deus. Se tu é assim, tu precisa receber esta paz de Cristo que vai trazer tranquilidade para o teu coração nessa noite. Tu vai parar de bater boca com pouca coisa. Alguém vai estar aí, falando nos teus ouvidos,
E você vai notar o quê? Você vai notar que houve uma transformação, uma mudança. Porque tu recebeu a paz de Cristo no teu coração. Quem antes conhecera alguém que era bastante agitado, quente, que qualquer coisa pisasse no calo dele, já arregaçava a manga da camisa, partia para o soco. Mas depois que recebeu a paz de Cristo, hoje você diz: nossa, esse homem parece que virou tão sonso, tão sonsa. Porque não é que virou sonso, porque passou a receber a paz de Cristo e passou a confiar naquilo que Deus faz e não naquilo que o teu braço faz. Quando nós recebemos essa paz, não vivemos perturbados, preocupados. Quando nós recebemos desta paz, que é fruto do Espírito, que entra nos nossos corações, na nossa mente, nós passamos a termos confiança, tranquilidade, que no alto mar da vida, o vento pode estar soprando por conta quiserem soprar, mas uma coisa nós teremos certeza: o mestre está no barco. O mestre está no barco. Eu fecho esta mensagem. O problema dos discípulos, quando Jesus disse assim: ó, entremos no barco e passemos para o outro lado do lago. Qual foi o grande problema dos discípulos? É acharem que eram experientes, suficientes, porque conhecia acerca do mar, já tinha muitos anos de pescaria. Quando eles entram no barco, o texto diz assim: Jesus dormiu. Digo comigo: Jesus dormiu. Vamos lá, gente, Jesus dormiu. Jesus dormiu. Talvez a pergunta que eu talvez faria para vocês é essa: por que Jesus dormiu? Alguns diriam assim: porque estava cansado. É uma boa sugestão, mas essa não é a sugestão correta. Jesus foi dormir no barco simplesmente porque os discípulos eram pescadores, acharam que não precisava de Jesus, tiraram Jesus da direção do barco. Aí Jesus foi dormir. Qual é o pensamento de Jesus? Já que não querem me deixar no comando, então eu vou dormir. De maneira que, quando o vento começou a soprar, a Bíblia diz assim: ó, e navegando eles, diga comigo, eles. Jesus não é conhecido no plural, Jesus é conhecido no singular, Jesus é conhecido como ele. De maneira que, o texto diz assim, Lucas diz: navegando eles. Aleluia. Começou o mar a ficar revolto, o vento a soprar a porta, de maneira que o barco estava quase quebrando. Quando eles, vendo que não conseguiam chegar do outro lado, aí o texto diz assim, ó, eles levantam, vão onde para Jesus, dizendo: mestre, acorda, porque perecemos. Quem está no perigo? Eles, os discípulos. Jesus não. Aí Jesus levanta e disse: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Ou seja, quem não tem a paz do Espírito de Deus na tua vida, meu querido, ele pode até tentar remar sozinha, mas quando o problema vem, ele entra em colapse. Mas quem tem a paz de Espírito, ele entende que a tua vida, a tua casa, a tua família é dirigida por Deus. Ei, hoje eu quero que você entenda e diga: mestre, dá-me da tua paz, dá-me da tua paz, porque se Cristo nos dá da paz dele, não vamos viver com o coração perturbado, não vamos viver preocupado, não vamos viver com a cabeça quente, mas vamos viver confiante. A prova vai passar, o vento vai passar, a enfermidade vai ser expelida e o nome de Jesus será glorificado na minha vida. Você acredita nisso? Dá um prato de glória para Jesus. Nem se atemorize, fica tranquilo. Quando recebemos a paz de Cristo, nós conseguimos sorrir em meio às dificuldades. O vento está soprando, mas Pedro está caminhando por cima das águas.
Até algum exato momento, Pedro está caminhando tranquilamente, porque o vento deixou de soprar quando Pedro desceu do barco? Sim ou não? Deixou de soprar, sim ou não? Vamos lá, gente. O vento parou de soprar quando Pedro desceu do barco e foi ter com Jesus, sim ou não? Não deixou. Mas Pedro desceu porque Pedro estava confiante. Ou seja, quando nós temos a paz do Espírito, temos a certeza que Deus está cuidando da gente, mesmo o vento soprando, a gente está sorrindo. Aí o mundo está olhando assim, não estou entendendo nada. A Dona Maria, o filho está nas drogas, mas ainda vai para a igreja, ainda é ofertante, ainda é dizimista, ainda senta no banco do centro de oração, ainda canta na mocidade. Não estou entendendo nada, está com a energia cortada, água cortada, com talão, ou seja, com a conta pendente, mas ainda está dando glória a Deus, porque está confiante que no meio desse problemão todo, Jesus vai enviar providência. Jesus vai enviar providência. Eu quero que se coloque de pé, por favor. Querido, saia daqui hoje com a paz de Cristo no coração. Aleluia a Deus. Nós precisamos descobrir o que é de fato ter a paz de Cristo. Você sabia que tem cristãos, tem pessoas que levantaram a mão e disseram dessa forma: eu aceito a Jesus, até confessaram a Jesus, mas ainda não tem a paz de fato no teu coração? Não consegue confiar que em meio à dificuldade da vida haverá o cuidado de Deus para a tua casa, para a tua família. Nós precisamos receber a paz que Cristo nos oferece. Feche os olhos. Diga assim: meu Deus, eu creio e tomo posse na palavra que foi pregada.